Eu recentemente tive a oportunidade para trabalhar com um dos maiores nomes cá em Portugal, que tem o estatuto de multimilionário, em que esse jovem tem mais do que uma empresa. Agora, por motivos óbvios, eu não vou dizer quem é que é ou que tipo de empresa é que é, vamos esforçar para me afastar ao máximo para proteger o nome da pessoa por motivos óbvios. Mas eu tive a oportunidade para trabalhar com essa pessoa, em que o meu objetivo era construir esta academia online, este programa de 3 meses para ajudar outras pessoas a fazer o mesmo que essa pessoa construiu ao longo de mais de uma década no seu mercado. E eu gastei um total de mais ou menos 7 ou 8 horas em conversas com ele. Um, Exatamente, com ele. E já ia dizer uma coisa, com ele, a ir ao escritório dele, por chamadas no Google Meet e isso tudo, em que estávamos, assim, brainstorming, em que ele estava-me a fazer várias perguntas sobre como é que vamos fazer isto, o que é que tu vais me entregar, o que é que, etc, etc. E a minha proposta para essa pessoa era termos um setup fee, ou seja, um pagamento assim frontal e depois percentagem do negócio dele, já que eu, na natureza do meu modelo de negócio, era mesmo, lá está, tomar de conta de vários pilares no negócio dele. E é mais que justo eu pedir porcentagem aquilo que eu faço com vários clientes, aquilo que eu também já fiz com outros clientes cá dentro, cá em Portugal e também lá fora, principalmente, ok? Pronto, eu tive a oportunidade para fazer isso, só que... E depois houve uma coisa que me deixou bastante reticente em relação a trabalhar com esta pessoa ou não. Para contexto, eu neste momento estou a rodear à volta dos 20 mil por mês, para mim próprio, e o meu objetivo para 2026 é passar para 50 mil de forma consistente, ou seja, tenho esse objetivo pessoal. E eu trabalhar com esta pessoa em específico, eu sei perfeitamente que iria conseguir chegar a isso, porque a quantidade de dinheiro que iríamos fazer seria completamente absurda, porque ainda por cima é dentro de um nicho de ajudar outras pessoas a fazer dinheiro online, ou seja, está mesmo dentro do nicho diretamente a mexer com dinheiro nesse mercado. E eu, ao receber porcentagem, a quantidade de dinheiro seria absurda e a minha fatia do bolo também seria bastante boa em termos de dinheiro que iria entrar no meu bolso, ok? Em faturação. Eu sei que iria conseguir. Só que depois, houve assim, mais para o final, umas certas coisas que começaram a cheirar mal em relação a esta pessoa. E atenção, estou a tentar manter aqui o máximo de respeito, mas também honestidade, porque há aqui uma lição que tu, desse lado, possas aprender quando se trata de oportunidades que te aparecem à porta que aparentemente são boas, mas não são. Enfim, eu comecei a cheirar assim umas coisinhas que não começaram a deixar um bocadinho não confiante, inquieto e com um bocadinho de receio. Okay? Em primeiro lugar, quando se trata de trabalhar com potenciais clientes, analisem muito bem. Tu tens que analisar muito bem os tipos de clientes com quem tu trabalhas, principalmente se és uma pessoa que não está disposta a sacrificar tudo para ter dinheiro. Eu explicava bastantes coisas, mas 5 minutos depois era perguntado exatamente a mesma pergunta, apesar de ter respondido há 5 minutos atrás. A pessoa estava constantemente a interromper-me quando eu tinha alguma coisa a dizer, ou seja, ele perguntava uma coisa, eu começava a explicar, ele interrompia-me e eu começava logo a fazer outra pergunta, ou a dizer desculpa interromper, etc. Por isso era uma coisa que me deixava inquieta, porque lá está, voltando aqui ao ponto, ao fundacional, que é quando eu recebo uma porcentagem de um negócio, significa que vamos estar a trabalhar durante um bom tempo em conjunto. Não é uma coisa de trabalho de agência típica que vou fazer isto por ti, eu recebo esta quantidade de dinheiro mensalmente e pronto, estamos aqui, provedor de serviço. Não. Com o meu modelo de negócio e a razão de eu conseguir fazer uma boa quantidade de dinheiro com aquilo que eu faço é que eu sou literalmente um parceiro de negócio, quase que um CEO nas empresas destas pessoas nestes negócios de educação, certo? Quando se trata de criar um programa, uma academia, uma mentoria, um curso, mesmo que tenha uma conotação negativa, principalmente cá em Portugal, uma consultoria, whatever, desde que seja venda de informação, certo? Por isso eu estou bastante envolvido nos negócios desta clientela. Por estar-me a começar a cheirar as coisas mal, ou seja, estar constantemente a ser interrompido, as minhas perguntas, eu ter que estar a responder sempre exatamente a mesma coisa, 5 minutos depois, 5 minutos depois, 5 minutos depois, são coisas que já me deixavam um bocadinho reticente em relação a trabalhar com esta pessoa, ainda por cima sobre um longo período de tempo.
Em terceiro lugar, ele estava constantemente a fazer-me perguntas, a querer todos os detalhes possíveis sobre o negócio. Apesar de lá estar a conectar-se ainda ao primeiro ponto e eu acabar de ter respondido há 5 minutos atrás. Ele queria saber exatamente o que fazer, quando fazer. Ele queria que eu fosse quase um irmão mais velho, um pai em cima dele, a dizer-lhe exatamente o que fazer e quando e como e etc. E não só isso. Há outras razões. O meu objetivo, atenção, não é outra vez estar a mandar farpas, porque diferentes pessoas têm diferentes formas de trabalhar e eu respeito completamente isso, mas não é de acordo com aquilo que eu quero, com a pessoa que eu sou em primeiro lugar. Eu não estou disposto a sacrificar tudo por causa de dinheiro, por causa de um cliente em específico, mesmo que isso me traga não sei quantos milhares de euros, múltiplos 5 dígitos por mês, só em comissões para mim próprio, quando eu não tenho que fazer muita coisa. Foi uma decisão difícil de ser tomada. E a coisa mais importante, eu não vou estar a mencionar tudo, pronto. E a coisa mais importante é que eu tinha pedido um setup fee de alguns milhares para, não é, pela lógica de, olha, eu vou estar a construir estas coisas todas por ti inicialmente, os softwares, as landing pages, os assets, a estratégia, os moodboards, a visão geral, high level, macro e micro do teu negócio, de como é que vai ser esta academia, pronto. E é mais que justo, e nem sequer eram múltiplos 4 dígitos, era uma coisa simbólica, certo? Uma coisa simbólica para, tipo, formalidade, um handshake, de certa forma, vamos começar a trabalhar em conjunto. E ele começou com objeções. E isto ao fim de umas 7 ou 8 horas no total de conversa, em que eu gastei dinheiro para ir de Uber até à sua zona lá, escritório, estar 4 horas lá no escritório, whatever, ok? E no final ele começa com objeções em relação a esta quantidade de dinheiro, certo? A estes 4 dígitos, múltiplos 4 dígitos, que eu não vou estar a dizer a quantia exata, pronto, por motivos óbvios, mas ele começa com objeções, a dizer: se tu realmente acreditas nisto, porquê que estás a querer esse dinheiro de frente? Eu pensava que isto era uma coisa que era suposto ser parceiro, uma coisa como se fosse um parceiro e não um provedor de negócio, provedor de serviço e cliente. E eu digo-vos a sério, eu utilizo o Cloud Code, o Cloud todos os dias para o meu negócio, ok? Para clientes, para mim próprio, seja o que for. E quando eu te digo que ele estava a utilizar o Claude, que eu notava perfeitamente, para escrever as suas respostas, para mandar no WhatsApp chunks de texto, literalmente desta forma, que tinha dado 12 scroll 2 vezes assim com o dedo, eu não estou a brincar que isso aconteceu. As respostas dele, as mensagens dele começaram a ser feitas por Claude, por AI, para me convencer a mim, para me dar um brainwash do porquê que eu não devia estar a receber esse dinheiro de frente e devia estar a trabalhar de graça com ele inicialmente. Por isso, eu disse não. Eu rejeitei trabalhar só com porcentagem, disse que não. Eu rejeitei trabalhar com este multimilionário que tem pena de dropar alguns milhares de euros de frente para uma coisa que claramente ele já viu o valor. A lição aqui é: se eu estivesse no início da minha jornada, eu muito provavelmente teria sacrificado os meus valores e aquilo que eu acredito que tem que ser dentro do negócio e não estritamente só dentro das regras do negócio, teria sacrificado isso por causa do potencial. E aqui uma regra bem importante. Uma relação com um cliente, muitas vezes, é quase a mesma coisa que estar a namorar. Por mais estranho que pareça. As expectativas têm que estar 100% alinhadas. Os objetivos têm que estar 100% alinhados. Os valores têm que estar 100% alinhados. Se logo desde o início isso não acontece, principalmente numa parceria em que há revenue share ou equity, ou seja o que for que queiram chamar, se desde o início não há isso, então não trabalhem com essa pessoa. Se tivesse eu há uns anos atrás, logo no início eu teria aceito, porque tipo, aí, vou fazer bué dinheiro, o potencial disto é incrível. Não é assim que funciona. Não podem começar a namorar devido ao potencial, não podem começar a trabalhar com o cliente devido ao potencial. Os valores já têm que estar lá. As soft skills, os valores soft, pronto, podemos dizer assim, já têm que estar lá. Os hard skills é que são as coisas em que tu podes pensar, ok, este gajo tem bastante potencial para melhorar as suas hard skills. Mas desde os que valores estejam lá e há esta ganância
devido a uns milhares de euros de frente, numa coisa em que ele sabe que pode fazer múltiplos 6 dígitos por mês, fuck no. Eu falei isto com os meus clientes e mandei um voice note e o feedback foi bastante interessante da parte deles também, porque são estas as coisinhas que raramente alguém fala no YouTube. E não interessa quando vocês vão a investir no mentor ou talvez a começar a trabalhar com um cliente, estas regras são universais dentro do negócio. Por isso é isso. Não comecem a trabalhar com um cliente devido ao potencial, nas suas soft skills, e protejam o vosso tempo, protejam os vossos valores, que isso é a única coisa que o mundo e o mercado não vos pode tirar. Ok? Abraço. Segue no Instagram. Se tiveres alguma pergunta em relação a isto ou qualquer coisa outra que seja, podem mandar mensagem à vontade. Ok? Costumo responder a toda a gente. E se fores novo no canal, vai ver os meus outros vídeos, se quiseres. Se não quiseres, tchau.